Vamos, nesse instante, dar início a mais uma reunião doutrinária, nesta noite, com nossa irmã Silvia Bosch, de Recife. E assim agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade, onde estamos sempre buscando esse aprendizado do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então, nesta noite, vamos em busca deste aprimoramento, prosseguindo a nossa trajetória, buscando nos fortalecer e sempre vivenciando o Evangelho para que a paz e a harmonia envolva todos nós. E neste momento, Mestre amado Jesus, te pedimos por todos os nossos irmãos necessitados da tua luz, por aqueles que passam por aflições, dificuldades, muitos processos que nós encarnados passamos aqui na Terra. E também te pedimos pelos nossos irmãos desencarnados, vibrações de paz, vibrações de luz, cura para os nossos irmãos que se encontram acamados, e que a paz nos envolva por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, Silvia Bosch nos agraciando com a mensagem da noite. É com você. Bom, a proposta, do estudo de hoje, ela está na carta aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 14 e 15. Se fez a paz. Mas, para a gente entender um pouquinho dessa passagem, de todas as cartas, precisamos lembrar que as cartas que Paulo escreveu, elas eram uma forma de correspondência entre o apóstolo, Paulo, e as comunidades que ele fundou. Então, a gente sabe que Paulo fundou várias comunidades ou visitou alguma delas, E essas cartas, a maioria delas, elas foram escritas sobre os momentos em que ele viajava. Normalmente ele estava caminhando. Então, chegava a correspondência, à época, a gente sabe, e ele ia respondendo nos momentos de deslocamento, quando ele viajava a pé. Além disso, a maioria dessas cartas, elas tinham por objetivo uma solução de um problema urgente que surgia em uma determinada comunidade. Então, a comunidade relatava o problema e pedia a Paulo uma orientação. Então, elas tinham. Então, a gente precisa contextualizar o porquê foram escritas todas essas cartas. Então, era a solução de um problema urgente que precisava ser resolvido dentro da comunidade e que necessitava também da orientação de Paulo. Por isso, o epistolário de Paulo é chamado de escritos de circunstâncias. Por que escritos de circunstância? Porque era a circunstância e o problema que levavam ele a escrever as cartas e orientar aquela comunidade, tenha sido fundada por ele ou que ele tenha visitado. No entanto, essa carta aos Efésios é uma carta diferente dos textos atribuídos a Paulo. Porque a primeira impressão que a gente tem quando se lê é que se trata de uma exposição e não uma solução dos principais temas teológicos e éticos do cristianismo nascente, ou seja, do cristianismo primitivo. Então, essa, diferentemente das outras cartas, ela não é uma carta de orientação, mas é uma carta onde Paulo se encontra mais maduro e ele vai expor
os principais temas teológicos, principalmente éticos. E é quando entra a questão da paz. Porque a questão da paz é uma questão ética e moral. Então, Paulo escreve essa carta é, com esse intuito de chamar a atenção à comunidade a uma reflexão, não é? E tendo-se, a gente pode até dizer que o objetivo do texto de Efésios é inspirar e não corrigir os destinatários a darem o melhor de si. Então, eles devem planificar o que são em parte. E aí a gente precisa esclarecer é, o que o que significa, o que Paulo quer dizer nesse sentido. Planificar, não é, o que já tem em parte, o que a gente já tem em parte. Então, é a junção para que a gente forme um todo. Então, a gente precisa pensar nessa questão ética e nessa preocupação de Paulo, porque Paulo já, no seu amadurecimento, com todas as circunstâncias, e essa é uma das cartas que não foram escritas de circunstâncias, ela foi escrita, ele estava na prisão. Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Então, ele queria chamar essa atenção àquela comunidade e, principalmente, numa questão de inclusão. Nós sabemos que Paulo foi o apóstolo dos gentios, ou seja, dos não-judeus. Então, Paulo tinha essa preocupação em que aqueles que estavam à margem, assim como Cristo teve, tivesse acesso aos ensinamentos de Jesus. No entanto, quando a gente vai para Mateus, no capítulo 10, 34, contextualizando ainda, a gente encontra a seguinte afirmação de Jesus: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Isso parece controverso com o tema se fez a paz. No entanto, a gente, quando contextualiza, porque o evangelho a gente precisa entender. O evangelho não é uma leitura dinâmica, e a cada dia em que a gente vai lendo, assim como a exemplo dos próprios judeus, Cristo era judeu, né? A gente não pode esquecer disso. Ele segue seus ensinamentos numa ótica rabínica. Então, a gente vai ver que precisamos interpretar o que o Cristo quer dizer, não de forma literal, mas a mensagem subliminar que ele vai trazendo e que a gente, às vezes, quando pega o texto evangélico e lê de forma seca, a gente não consegue entender como é que a gente vai trabalhar. Se fez a paz, quando Jesus diz, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Então, ter paz é buscarmos a luta regeneradora interior. O que significa dizer? É o trabalho constante na edificação do reino dos céus em nossos corações. Primeiro sentido, porque a gente vai ter que também trabalhar a paz em dois campos. A paz no campo material, não é? São as experiências que estamos vivenciando nesse momento da transição planetária, onde a gente olha para o Evangelho e muitas vezes assim, onde está o que está escrito? O que é que está acontecendo com o mundo? O mundo está em guerra. Todos nós sabemos que o mundo está em guerra.
uma guerra material, uma guerra moral. Mas o Cristo traz também a questão da paz interior, que vai mais além, porque a transitoriedade da matéria, a gente sabe que é uma fatalidade. Nós estamos aqui de passagem. Então, tudo que acontece, tudo que vem acontecendo e por que estamos vivenciando aqui nesse momento é por uma questão de necessidade e de evolução espiritual. Então, existe a paz material, mas a paz espiritual que o Cristo está nos fazendo este convite e essa proposta. Nem sempre, muito dificilmente, num mundo de provas e expiações, para a grande maioria, diria que mais de 99,9% dos espíritos encarnados conseguem promover a paz e ter essa paz interior. Mas é preciso que, ao aceitarmos o convite do Cristo, a gente compreenda que as duas, para nós, têm que andar juntas. É lógico que não se pode querer transformar o mundo com uma atitude individualista. No entanto, é preciso a junção de pensamentos, de nossas ideias, de tudo do que a gente pensa, do que a gente acredita. A voz ficou baixa. Aqui está mostrando o microfone desligado, Silvia. Agora eu Está liguei. aberto. Estou conseguindo Ok, ouvir. apareceu agora. Agora voltou. Então, essa paz que o Cristo vem nos propor é uma paz que começa de dentro para fora. A gente não pode levantar a bandeira da paz enquanto a gente está em guerra com nós mesmos, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos. A gente não pode ter paz enquanto a gente não for o objeto da paz. Então, a espada, para a gente entender Mateus e a citação de Jesus, a espada ele usa de forma simbólica. Muitas palavras no Evangelho, elas são usadas com um simbolismo. Então, a espada de forma simbólica é a espada do conhecimento, ou seja, é através da revelação divina, desse conhecimento interior, para que possamos iniciar a batalha do nosso autoaperfeiçoamento. Ou seja, essa espada não é uma. Quando Jesus fala sobre que não veio trazer a paz, mas a espada, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou te dando todas as ferramentas para que você primeiro combata as suas imperfeições, para que primeiro você busque seu autoaperfeiçoamento. E assim você conseguirá levar para o mundo a mensagem da paz. Então, a espada é a espada da batalha interior. Então, não é a materialidade, não é uma coisa material. Jesus está falando, nesse momento, que essa espada é aquela que vai nos incomodar para que a gente consiga fazer a nossa transformação. E a gente, a partir do momento em que a gente começa a buscar e a pensar nessa transformação, ela vai refletir, sim, de forma positiva em todo o planeta. Então, quando Jesus vem instalar o combate da redenção sobre a Terra, sobre a humanidade, ele vem representando ao mesmo tempo o sustentáculo da sublime paz
para todos os homens. E ele diz, bons e sinceros. Emmanuel usa muito, quem tem o hábito de ler o Consolador, vai entender que Emmanuel usa sempre duas palavras, dois adjetivos, quando ele quer dar ênfase a uma mensagem. Então, essa sublime paz, ele para todos os homens que sejam bons e sinceros. E essa bondade e essa sinceridade, elas advêm da nossa transformação. Então, o que é ser bom e o que é ser sincero? Ser bom não é apenas ser bom de forma material. É ser bom e refletir dentro das nossas imperfeições, porque a gente está tratando de um planeta de provas e expiações, caminhando ao mundo de regeneração, estamos no auge de uma transição planetária. E toda transição, ela vem acarretada de turbulências. Toda mudança, ela tem sofrimento. Toda transformação requer sacrifícios, requer de nós uma cota de conhecimento, de vontade, mas Jesus nunca prometeu a nós que iríamos encontrar a felicidade plena neste planeta. Então, a gente precisa entender isso. Tem uma outra citação de João que está no capítulo 14, no versículo 27, que diz o seguinte: a paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Ora, o que Jesus está querendo dizer? Não é quando ele diz que não vai dar a paz como o mundo dá, ele está dizendo, não é uma paz efêmera nem material. E por que eu trago isso? Porque diz assim, a gente quer ter paz. Quem de nós não quer ter paz? Aí eu preciso de um pouco de paz. Tá, mas é uma paz efêmera. A gente está temporariamente nesse planeta. Jesus fala de algo mais amplo. Não é da nossa paz, do nosso desespero individual. Para ter paz eu preciso de determinadas coisas, inclusive materiais. Mas Jesus vai mais além. Ele não está tratando aqui a paz que ele vem nos trazer, não é essa paz de uma encarnação. Não é essa a proposta. É uma proposta maior. Então, é preciso que a gente entenda. Eu preciso de paz. Tá, todos nós precisamos de uma paz. Mas a proposta do Cristo é maior. Então, é uma proposta para a nossa evolução espiritual, através dos nossos próprios esforços, da nossa cooperação na integração de toda a humanidade, calcada no respeito, na caridade e no amor. E quando a gente fala respeito, caridade e amor, é preciso que a gente entenda na ótica cristã como eu preciso ter paz, eu preciso transmitir a paz com caridade, com amor e com respeito. E a gente tem condições de fazer isso
Sim, sim. Buscando dentro de nós mesmos essa transformação. Há muitos espíritas, eu vou falar de espíritas porque nós somos espíritas e eu não gostaria de falar do posicionamento de outras religiões. Mas a gente tem muitos, eu escuto, já escutei falar, em que acham que nós somos o objeto ou podemos ser a transformação do outro. E a gente precisa refletir. Ninguém veio aqui com a tarefa ou a missão de salvar o outro. A nossa missão é a gente se transformar. Com a nossa transformação, a gente tem a capacidade, pode tê-la, de fazer o outro modificar-se. Então, muitas vezes, a gente assiste as palestras, né? A gente fala e escuta muitas vezes no público, até quando a gente está assistindo palestra, fulano deveria estar escutando isso. Não, não era fulano, é você que precisa escutar. É você que precisa desse processo. Ninguém vai trazer a paz para o outro se não tiver em paz. Então, o desenvolvimento da paz, ela se dá de dentro de um mundo que nos desafia a todo instante e que depende da nossa vontade, incluindo a nossa fé e a nossa fidelidade à proposta do Cristo. Então, como é que a gente vai num planeta, num mundo de guerras, num mundo de injustiças, promover a paz? Alguém quer se colocar? Alguém quer fazer algum comentário? A paz é um processo muito, de chamamento muito forte para a gente entender, porque ainda a gente está com esse processo da paz aqui na Terra. E a paz, ela está dentro de nós. É igual a felicidade, a gente está buscando lá fora e ela está aguardando a nossa transformação para entender o que é a felicidade. Perfeito. No entanto, será que muitas vezes a gente não busca essa paz de uma forma egoística? Eu quero ter paz e a todo custo, não é? Para que eu tenha paz, eu preciso que as pessoas me aceitem, me aceitem como eu sou. Quando, na verdade, é o contrário. Aquele que busca a verdadeira paz tem que aceitar o outro com todas as suas diferenças. Por que há tantas guerras? Pela intolerância, pela falta de respeito. Então, é preciso que a gente reflita o que é verdadeiramente a paz, o que é verdadeiramente a questão. Silvia, diminuiu o som de novo. A voz baixou novamente. O que é que significa? O que é preciso para que se faça a paz? É uma pergunta que a gente precisa ter em nossa mente. O que é preciso no mundo agora? Vamos falar da parte material um pouquinho, porque da espiritual eu acredito que a gente pode fechar com ela. Mas dessa paz material, onde a gente está assistindo a todo instante, esse contexto e como a gente vai entender o Cristo dentro a palavra que está no Evangelho no momento em que estamos vivendo. É preciso que a gente volte. Darcy quer falar? Não.
É preciso que a gente volte e lembre que estamos, mais uma vez, relembrando, num processo de transformação. Estamos no momento, no ápice de grandes conflitos materiais e, consequentemente, espirituais. Mas a gente volta num capítulo do Evangelho, no ensinamento de Jesus, que diz que o escândalo é necessário, mas ai daquele, porque vier o escândalo. Assim também como ele nos ensina, não é? A gente tem, o Kardec nos traz, no Livro dos Espíritos, a lei de destruição. Então, é preciso, muitas vezes, que haja rupturas, que haja destruição para um novo recomeço. Seja ela de forma material, seja ela de forma espiritual. A lei de destruição, de forma material, a gente está vendo ocorrer aí a todo momento. No entanto, a gente não esqueça, não deve esquecer que das grandes lutas que a humanidade enfrentou, das grandes guerras, elas nos trouxeram desenvolvimento, elas nos trouxeram aprendizado, elas nos trazem reflexões. A gente pode voltar um pouquinho no tempo, não tão, tão distante, quando a gente teve a Covid, o início da Covid-19, que não se deu neste continente e que no início muitos diziam, não é comigo. O problema está do outro lado do mundo. E foi preciso que toda a humanidade adoecesse para a gente entender que nós não somos seres para vivermos de forma individual. E entendermos que a unicidade do planeta é essa paz que o Cristo fala. E que Paulo leva nesta carta, neste capítulo, se fez a paz. Para a gente refletir que a gente não pode ter paz se o mundo está em guerra. Então, é quando Jesus vem mexer com os nossos sentimentos e diz, olha, o problema do outro também é seu. Se você achar que é só problema dele, você não entendeu ainda a mensagem evangélica. Você ainda não conseguiu entender. E aí, toda a humanidade ficou contaminada, né? Nas devidas proporções, mas chegou a doença em todos os continentes. Precisamos nos isolar, precisamos refletir, e aí começamos a entender que o que acontece do outro lado do mundo é um problema nosso. Nós não estamos diretamente envolvidos nas guerras, fisicamente envolvidos nessas guerras materiais que estão ocorrendo em alguns países. No entanto, elas refletem, sim, no nosso dia a dia. Então, é preciso que a gente tenha na nossa consciência que o problema do outro é o nosso problema. A humanidade, o todo, quando Jesus fala, já é falado, já é citado para quem estuda os ensinamentos, o Antigo Testamento, a gente já sabe
que existe um chamamento que se chama Shema, que é ouve Israel. Escuta Israel. Israel não é só Israel que a gente conhece, o território, o país. Israel é o mundo. Escuta, ouve Israel. É um convite para todos. É um convite para todos nós, esse chamamento. Então, o convite do Cristo é um convite universal. Não é um convite para quem é católico, espírita, evangélico, umbandista, judeu, islâmico. Não. É um convite para a humanidade. Ouve o meu chamado. Escuta aquele que veio trazer aquilo que ouviu direto do Pai. E muitas pessoas perguntam, e os nossos cristãos? Como eles recebem essa mensagem? Recebem, cumprindo com as leis, sendo justo e ético. Muitas vezes, a justiça humana, ela é variável. Ela tem as suas imperfeições. No entanto, a ética é uma só. Você pode ser bom e ético, mas você também pode ser bom e não ter ética. Porque ter ética é a gente agir com todos da mesma forma e equidade. Alguém quer se colocar? Posso continuar? Sim. Ok. Pode. Bom, quando a gente procura uma referência em Emmanuel, no Fonte Viva, no capítulo 49, a gente encontra um título chamado União Fraternal. Diz o seguinte: procurando conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E Emmanuel, isso está no capítulo 4, versículo 3º da carta aos Efésios. União fraternal. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram. Cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que imaginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança destemoroso. Estimarias, talvez, que todas as rotas se subordinasse à tua e reporta-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor dos teus passos. Parando aqui, e a gente vê como é atual esses primeiros parágrafos dessa mensagem de união fraternal. O que está acontecendo? Grandes líderes estão querendo que muitos gravitem ao redor das suas vontades e dos seus passos, desconsiderando, nesse momento, o que é justo e o que é ético. Então, como se pode ter a paz fora da lei de justiça, de amor e de caridade? É uma reflexão que Paulo nos traz e que Emmanuel vem corroborar. Então, quando Paulo chama a comunidade e escreve
a mensagem se fez a paz, ele está dizendo assim, olha, todos conhecem a história de Paulo. Paulo, um doutor da lei. Paulo condenou. Paulo participou da execução de Estevão. Paulo podia impedir essa execução. Ele foi o ordenador e ele teve a todo instante o poder de parar. No entanto, Paulo se inquieta. Ele já estava inquieto naquele momento. Paulo não tinha paz. A execução de Estevão foi o ápice para aquele homem começar o seu processo de transformação. Após a execução de Estevão, após até um pouquinho antes, quando ele vai até Estevão ouvir a humilde pregação, ele se incomoda com a tranquilidade e com a paz e a confiança em que Estevão está trazendo para a Assembleia. E Paulo se irrita. Como um homem simples, consegue falar e ser tão claro àquela multidão. E Paulo o executa e se inquieta. Aquele homem perdeu a paz. Ele perdeu a paz no momento em que ele quis que os viajores da vida gravitassem ao redor das suas ideias, dos seus pensamentos, do que ele desejaria. No entanto, é preciso que se faça justiça. Paulo sempre foi, enquanto Saulo também, um homem de Deus. Ele estava fazendo exatamente o que ele achava, o que ele tinha estudado dentro da Torá. Ele estava cumprindo a Torá como doutor da lei. Ele só não tinha o conhecimento da segunda revelação, que veio com Cristo. E quando ele entra, as primeiras vezes que ele entra em contato, através de Estevão, ele já começa a se incomodar, e o final da história todos já sabem, que se dá com a conversão de Saulo para Tarso, de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, às portas de Damasco. Quando finalmente aquele homem inquieto não aguenta mais e pergunta: que queres, Senhor, que eu faça? Ele estava desesperado, porque ele já não tinha paz. Essa paz interior. O poder material já não era suficiente para aquele homem. Ele tinha tudo dentro da sinagoga. Ele tinha o poder de mando, ele tinha amigos, ele tinha voto, mas interiormente ele não tinha paz. Ele vivia num conflito interior muito grande. Então, Emmanuel continua: une-te aos outros sem exigir que os outros se unam a ti. É uma frase que merece também uma reflexão. Muitas vezes a gente vai buscar uma amizade, uma aliança, esperando que o outro coadune ou pense da mesma forma que nós. Emmanuel diz o seguinte: não espere do outro o que ele não tem para dar. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Não espere do outro o que ele não tem para dar. Se ele unir-te a ti, melhor. Se não, você faz a sua parte. Ele continua: procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. Então, que a gente procure, nós não somos
espíritos em santidade, não na acepção alegórica, mas na concepção espiritual. Mas que a gente procure do que a gente tem de melhor e de sublime, de belo, que passe adiante e que a gente siga a nossa estrada. Como a nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. O que Emmanuel quer dizer com isso? Nós precisamos uns dos outros, dessa união. Então, tal como a nascente busca o regato, nós buscamos, através dos companheiros de jornada, o nosso processo de renovação, de edificação do reino dos céus. Porque o reino dos céus não é um lugar material. É uma conquista espiritual e individual. O regato procura o rio, e o rio procura o mar. E assim a gente consegue ser a unicidade. E quando conseguirmos pensar em que a paz, que eu só terei paz quando toda a humanidade tiver paz, a gente consegue entender que é através da espada, da nossa transformação, que a gente servirá à luta, a qual nós fomos convocados e aceitamos. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes? Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? O que Emmanuel quer dizer com isso? Observas o serviço do outro ou só julga? Te coloca no lugar dele ou fica apenas na observação? Estás disposto a servir? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo? Aprecias os serviços daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencendo de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna que todos ambicionamos que seja robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através dos teus olhos. Muitas vezes a gente pensa ou quer que os outros enxerguem a vida através da nossa percepção, do nosso conhecimento. Nem sempre o outro tem essa mesma percepção e esse mesmo conhecimento. A evolução é escada infinita, cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-se de cada servidor do bem, oferecendo o melhor que puderes. O melhor que puderes é o que você tem para dar. Não é o que o outro acha que você tem ou que está pronto. E ele te responderá com a melhor
parte, despretensiosamente. A guerra é sempre fruto venenoso da violência. A contenda estéril é o resultado da imposição. A imposição material, a imposição humana, injusta e imediatista. A união fraternal é sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia, a face do ambiente em que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E aí, nesse momento, eu deixo aberto. Tinha algumas pessoas que queriam fazer perguntas e eu deixo aberto. Para essas perguntas, temos ainda 10 minutos, um pouco mais. Eu deixo para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Tem um internauta que queria fazer uma pergunta e eu não consegui ler. Fidelis, vou fechar meu microfone, pode perguntar. Não, eu só queria fazer um comentário aí que você falou, a gente está falando sobre a paz, né? Que a paz, na verdade, principalmente a paz interior, é o homem ser sempre o homem de bem, ser um homem justo, né? O homem correto, não agir pela emoção, sim pela razão. Eu acho que ele vai conseguir a sua paz. Ele lidar sempre em fazer coisas boas, né? E a paz interior ele já tem, que ele ora, entendeu? Ele já trata todo mundo bem. Vem as perturbações, né? Para tirar aquela sua paz interior, né? As fofocas, a inimizade, os comentários, às vezes algum acontecimento na família de doença, de acidente. Isso tira a nossa paz. Mas quando a gente tem a paz interior, no instante entra em equilíbrio, né? Eu acho que a melhor paz é você estar em paz. Embora esteja guerra lá na Ucrânia, na Rússia, lá em Israel, nos palestinos, mas no seu interior você está em paz, a gente reequilibra qualquer coisa. Eu acredito que a paz é isso aí. Perdão. É como a gente, não sei se todos vocês conhecem, a música do Nando Cornel que diz: a paz do mundo começa em mim. Né? Correto. Então, se a gente quer a paz, que a gente seja a paz que o mundo precisa. Alguém mais quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida sobre essa passagem? Boa noite, meus irmãos de caminhada, né, como eu sempre falo, né? Então, gente, eu acho assim que paz, ela requer algumas coisas de nós seres humanos. Por exemplo, nós temos que aceitar momentos, porque muitas vezes nós passamos por certos momentos e de tudo que eu estou falando, vida conjugal, doença, a gente não aceita. Eu acho que ter paz, a gente tem que aceitar o momento e não se desesperar. Outra coisa também que eu acho que leva muito à paz, pelo menos foi assim que eu encontrei, quer dizer, eu não sou aquela paz, né? Às vezes sou paz, às vezes sou guerra também, né? Acho que todo mundo é, né? Mas eu acho assim que, sabe, liberdade. A gente tem que ter, assim, a liberdade de a gente nos assumir, sermos, assim, pensamentos tanto de melhor e sabe, e também muitas vezes libertar o outro, porque muitas vezes nós somos tão, assim, nós queremos tantas coisas que muitas vezes nós acorrentamos pessoas ao nosso lado. E eu acho que tudo isso também, quando a gente deseja realmente a paz, a gente tem que aprender, porque foi assim que eu consegui ter paz. Foi assim, sabe, me conhecendo, assim, me policiando, né? Assim, me libertando de certas coisas. Eu acho que tudo isso acho que é tudo um caminho para a gente encontrar a paz, né? Eu acho que a paz também exige muito a aceitação de momentos, porque muitas
vezes, né, hoje nós estamos aqui, amanhã a gente acontece alguma coisa, né, a gente fala, então, quando a gente começa a aceitar os momentos, não, isso estou passando, mas isso vai passar, porque a gente sabe, né, Chico já dizia, tudo vai passar, né, então eu acho que aí a gente começa a trilhar aquele caminho, sabe, aquele caminho que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, hoje a pessoa está ali, parece solitária, né? Às vezes, e não é, às vezes as pessoas estão em paz. Porque a paz também depende de muitas coisas. Muitas vezes, paz é estar com pessoas, e é. Muitas vezes, paz é você estar sozinho, né? Ali, numa conversa, né, com Deus, como nós estamos aqui, estamos conversando, nos conhecendo, né? E, assim, pelo vídeo. E muitas coisas a gente não está reconhecendo, gente. O ser humano, ele está muito, assim, pegado a certas coisas. Gente, o que está acontecendo no mundo, que nem você falou aí, né? Da Covid, que foi uma coisa no mundo, né? Eu mesmo peguei 2 Covid e peguei um dengue, né? E estou aqui, né? Então as pessoas não percebem. Ontem mesmo, gente, aqui em São Paulo, deu uma epidemia daquele bichinho da luz. Eu não sei o nome, gente. Eu não sei. Como é aquele bichinho que rodeia a luz. Mariposa? A mariposa? Gente, vocês não podem imaginar. Quando eu abri a porta, que eu olhei no quintal, sem mentira nenhuma, o quintal estava fervendo daquele bicho. Eles só não entraram assim aqui, porque eu tenho as telas, né, e as minhas telas é pequena, né, aquelas de aço, então eles não entraram, não é aquelas telas de criança. Mas, gente, eu nunca vi aquilo, e hoje não tem nenhum. O quintal ficou lavado, deu para tirar a pazinha daqueles bichos. Eu nunca vi aquilo lá. Eu falei, gente, alguma coisa está acontecendo nesse mundo. Pelo que está acontecendo, você vê aquele que está, as matas, né, incendiadas, e tudo pegando fogo. Mas muitas vezes o ser humano ainda não acordou, gente. Ele não acordou para ele mesmo, sabe? Ele não acordou, ele está dormindo dentro dele. Então eu acho que muitas vezes, não tenho certeza, porque assim eu encontrei, não sou paz 24 horas, mas aquela paz que hoje eu sou outra pessoa assim, né? Pela paz, e foi quando eu me encontrei dentro de mim. Eu procurei ela também, porque tudo está dentro da gente, a gente sabe, né? Paz, felicidade, tudo, tudo que de bom e de ruim também. E É vai. o que Jesus traz essa proposta e que Paulo corrobora nessa carta é que a gente se esforce, não Sim, é? Que a gente seja um colaborador do Cristo. É claro que a gente sabe que não encontraremos ainda a felicidade plena neste planeta. Já existe os graus de evolução. No entanto, que a gente não seja o escândalo. Então, é como você estava dizendo, se você já consegue ter paz, eu tenho certeza que você transmite para a humanidade. Muitas vezes a gente não transmite fisicamente, mas transmite através de vibrações, de orações e de pedidos de socorro. E pode ter certeza, gente, de que todo o planeta está sendo socorrido, que todo o planeta está amparado, porque nós temos um governador espiritual. E junto a ele, uma pleiade de espíritos trabalhando incansavelmente para combater o mal. E nós, filhos de um Pai de infinita bondade e misericórdia, de amor e de justiça, sabemos que o mal irá ser exterminado deste planeta, porque não foi criação de Deus, mas um desvio, uma violação que nós fizemos às suas leis. Alguém mais? Alguém mais quer se colocar? Pois não? Fidelis? Silvio, eu quero falar com o pessoal aqui, tem um livro muito bom, Falando na Paz, é o livro de Adenauer Novaes, que é A Paz no Dia a Dia. Ele tem 30 subtítulos, entendeu? É muito bom esse livro aqui, mais ou menos. Ele tem 30 subtítulos falando sobre a paz, é muito bom. De Adenauer Novaes. Quem quiser adquirir ele, só pedir
e em qualquer livraria espírita deve ter, né? Mas é muito bom mesmo, uma boa leitura para quem quer mais se aprofundar na paz, né? Era isso que eu queria falar só. Daci vai falar alguma coisa? Só quero dar os parabéns para a menina, para a Silvia, as boas, excelentes e louváveis reflexões. Muito boa, Silvia. Deus que te abençoe, Não, meu. a gente cada dia aprende mais. A primeira lição é para a gente. Não, nunca pense que quem está facilitando, eu digo facilitando um estudo, porque isso é um estudo, é, é, é para a gente ser ou ter mais conhecimento do que ninguém. É para que a gente reflita sobre o tema que nos é proposto, não é? Dessa vez eu pedi ao Adalberto que eu repetisse um tema que eu tinha feito em agosto, no centro em que eu frequento aqui em Recife, por falta de tempo de estudo. Porque para a gente fazer qualquer estudo, a gente precisa de tempo e dedicação. Eu estou com minha mãe enferma, e há 5 meses, e então eu disse assim, olha, eu não estou fazendo palestras. Inclusive, marquei uma com o Adalberto e consegui esse encontro com vocês na noite de hoje. Então, a pessoa que mais se beneficia nesse momento, que tem que agradecer a todos vocês pela confiança, pela a paciência, pela oportunidade, sou eu. Então, eu sou grata a todos vocês por essa oportunidade de reflexão e que a gente tenha essa confiança, a gente nunca perca a nossa fé de que acima de todos os homens injustos e imperfeitos, ainda mesmo havendo derramamento de sangue, violência e guerras, o Pai está no comando. E isso é o que a gente precisa ter, essa paz e essa certeza em nossos corações e sermos seguidores fiéis do Cristo, propagando a paz. Muitas vezes, como ele preparou os seus discípulos, quando ele batesse a porta, a saudação fosse a paz. Muitas vezes a gente não encontrará em nossos irmãos a receptividade, mas a gente deixe a paz do Cristo e continue a nossa jornada. O quanto você teve paz para transferir tudo que você nos transferiu, porque você buscou no fundo do seu interior essa paz e você transmitiu com muita gente percebeu a paz em você, aquilo nascendo assim, aflorando e transmitindo. Isso foi lindo. Parabéns. E outra coisa, às vezes a gente pensa muito nas guerras que está acontecendo, nos jornais, em tudo, e isso faz cair a nossa vibração. E como você falou aí, o quanto de nossos benfeitores espirituais está irradiando luz em todas as direções ao nosso socorro, mas quando a gente está com essa baixa vibração, por causa desses jornais, dessas coisas, desses noticiários, a gente está abaixando a nossa vibração. A gente tem que ter paz, buscar dentro do nosso interior e ajudar, porque nós somos energia, nós somos essência, nós somos criação de Deus, essência. Nós temos Deus em nós. Então, nós temos que deixar essa energia irradiar luz, ajudar a todos os benfeitores espirituais a emanar essa luz. Eu acho assim, não sei. Só para finalizar, a gente precisa lembrar o seguinte, que cada vez que a gente alimenta o mal, seja através de rede social, seja através do meio de comunicação, que a gente valoriza esses noticiários, como você disse, a gente baixa a nossa vibração. Então, quando a gente
ligar. Lógico, essas notícias chegam para a gente o momento inteiro, através do nosso WhatsApp, através das redes sociais. Eu só peço o seguinte: não alimentemos. Não, não cabe a nós o julgamento. Cabe a nós o papel de sustentáculo vibracional dos obreiros do Cristo, através da prece, da calma, da confiança, para que eles possam retirar de nós elementos vitais no auxílio pela paz mundial. Nós somos energia e somos capazes para isso. Com certeza. Então, só temos mesmo a agradecer a presença de todos, agradecer essa bênção do Mestre Jesus a cada um de nós. E pedir para a própria Silva fazer a prece final da doutrinária da noite. Então, nesse momento, vamos aquietar nossos corações, nossos pensamentos, mentalizar a figura doce e serena do nosso Rabi, do nosso Mestre amado Jesus. E não vamos pedir, vamos agradecer. Jesus, Mestre amado, te agradecemos pela bendita oportunidade de reflexão. Te pedimos, te agradecemos, te louvamos por podermos ter acesso ao conhecimento, para que nós possamos nos fortalecer na fé, no amor e na caridade, e nos tornarmos servidores fiéis em teu nome, empunhando a espada da paz, a palavra de amor e vivificando o teu evangelho onde quer que passemos. Muita paz para todos.